É um privilégio estar aqui essa noite para juntos aprendermos do Senhor. É um privilégio estar aqui essa noite para ouvirmos e sermos ensinados pelo Seu Espírito. Não sou eu que vou falar com você, é a palavra de Deus. Não sou eu que vou te convencer, é o Espírito Santo de Deus. Não sou eu que vou te abrir os olhos, é Ele que vai te revelar toda a verdade. Aí a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E no mesmo capítulo a Bíblia diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente você será livre. E essa noite eu creio que o Espírito Santo vai trazer uma palavra aos nossos corações, que vai nos fazer entender quem somos nele e quem Ele é em nós. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos. Como eu amo esse livro. Salmo de número 23. Salmo 23. Um salmo muito falado, um salmo muito pregado. Se você vai nas casas, muitas das casas têm a Bíblia aberta nesse salmo. Você vai no mercado, está lá um quadro com o Salmo 23 aberto. E ele é um salmo muito interessante, porque ele é um salmo curto, apenas 6 versículos. Ele é um salmo que, segundo os poetas judeus, os poetas hebreus, é um salmo doce de se falar, porque ele contém apenas 56 palavras, uma junção de 7 vezes 8, e o 7 é o número da perfeição para os judeus. É interessante que nesse salmo, o salmista Davi, ele fala 17 vezes sobre Deus, e 13 vezes o salmista fala sobre ele. É um salmo diferente, porque ele vai falar de muitas vezes no plural, mas se referindo a ele no singular. O salmista, ele vai usar aqui nesse salmo algumas coisas que vai nos chamar a atenção e nos trazer uma nova visão de quem é Deus e de quem nós somos nele, amém? Salmo de número 23, todo mundo, ou a maioria das pessoas já até decorou. Talvez não fosse nem preciso nós lermos aqui. Se eu pedisse para alguém levantar e recitar esse salmo, eu tenho certeza que no nosso meio alguém teria condições de recitá-lo sem olhar na Bíblia. O salmo começa dizendo assim, Salmo 23, versículo de número 1: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da sua justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Feche os seus olhos por um instante. Pai querido, Pai santo, Deus todo-poderoso, a sua palavra, ela ainda é viva, ela ainda é eficaz. A sua palavra ainda penetra na divisão das juntas e das medulas, do osso e da carne. O Senhor ainda realiza milagres. O Senhor ainda é o mesmo. O Senhor é imutável. A sua palavra ainda tem poder para curar o enfermo. A sua palavra ainda tem poder para ressuscitar o morto. Por isso, nessa noite, ó Deus, nós invocamos o Teu Santo Espírito e pedimos que Ele nos leve à zona de confronto, nos tire do conforto da mesmice, Senhor, e nos faça entender a Sua palavra. Nos faz, além de entender, viver. Nos faz, além de viver, testemunhar a Sua grandeza, a Sua majestade, ó Deus. Nos faz sair daqui com o coração pegando fogo, pela revelação do Teu Espírito em nós, através de nós e por nós. Nós queremos sair daqui dessa noite conhecendo não só a Sua palavra, mas o Senhor, para que o Seu nome seja glorificado. Amém? Eu quero te convidar a ter liberdade de adorar, bendizer e glorificar o nome do Senhor em meio à palavra. Você não está num monótono.
Você não está num lugar onde a pessoa vai ficar falando e você só ouvindo. Você está num culto. E o cultuado aqui é o Senhor. É Ele que é o Deus. A palavra é dele, não é minha. A autoridade é dele, não é minha. O senhorio é dele. O Espírito é dele. Por isso ele tem liberdade para fazer o que ele desejar. E você também. Porque é o Espírito que nos impele a adorar. E esse salmo, ele é muito conhecido. É um salmo universal em todas as religiões. Se você chegar para um católico e perguntar do Salmo 23, ele vai saber recitar. Se você perguntar para um espírita, ele vai saber recitar. Se você chegar para um cristão, ele vai saber recitar. Mas o que nos faz diferença não é recitar o salmo. O que nos faz diferença não é ter o salmo aberto dentro de casa. O que nos faz diferença é conhecer o pastor do Salmo 23. Porque esse salmo começa dizendo algo importante. E eu queria chamar a tua atenção. Porque esse salmo, ele vai falar de uma coisa muito importante. Ele vai trazer Jesus, ou Deus, como pastor. E no meio do salmo, ele vai falar de Deus como um anfitrião. Mas é interessante que quando a gente fala de pastor, a gente já lembra de rebanho. E quando a gente fala de rebanho, a gente já lembra de pessoas ou muitas ovelhas. Mas o Salmo 23, ele não vai falar de muitas ovelhas. Embora o livro de Jeremias, capítulo de número 34, ele vai falar o seguinte. Se você puder abrir, Jeremias 34. Vou deixar o irmão da luz louco, né, irmão? Apaga, acende, acende, apaga. Desculpa, é Ezequiel 34. Falei Jeremias, né? Eu empolguei. Ezequiel 34. Ezequiel 34, 11. Olha que interessante. Ezequiel 34, 11 diz assim: porque assim diz o Senhor, o Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia da nuvem e da escuridão. E as tirarei dos povos, e as farei vir dos diversos países, e extrarei elas das suas terras, e apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentareis, e as apacentarei. Bom pasto as apacentarei, e nos altos montes de Israel a sua malhada. Ali se deleitarão numa boa malhada, e pastarão em pastos gordos e nos montes de Israel. E apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. Quando eu olho esse texto e comparo ao Salmo 23, eu vejo uma semelhança muito grande. Porque os dois falam da mesma coisa, mas tem uma diferença gritante entre eles. Se você olhar Ezequiel 34, você vai ver que o profeta está dizendo, na verdade Deus está dizendo: olha, eu sou o pastor e vocês são a minha ovelha. Ele vai dizer: eu os trarei, eu os farei apacentar, eu os darei um pasto gordo. E se você ler o Salmo 23, o salmista vai dizer quase que a mesma coisa. Mas tem uma diferença, que na verdade faz toda a diferença. O Salmo 23, ele não vai falar na pluralidade. Ele não vai dizer como um todo. O salmista começa dizendo assim: o Senhor é o meu pastor. Ele está dizendo de algo íntimo. Ele não está dizendo assim: olha, o Senhor cuida de todo mundo, o Senhor guarda todo mundo. Não, o salmista começa dizendo assim: o Senhor é o meu pastor. Ele cuida de mim, Ele guarda a minha vida, Ele guarda a minha casa, Ele guarda a minha família. Ele começa dizendo: o meu pastor. E é interessante que quando ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, então nada me faltará. Não, você não entendeu. Você tem um pastor, e pelo fato de você ter um pastor, nada faltará na sua vida. Você não terá necessidade de nada.
Ei, eu quero profetizar no nome do Senhor Jesus sobre a sua casa, sobre a sua família. Não haverá falta de nada. Se até hoje algo tem faltado na sua casa e na sua família, a partir desse momento você conhecerá o pastor de Israel, o Senhor das ovelhas, e nada mais terá falta na sua casa. Sabe, querido, as pessoas confundem prosperidade com riqueza. E quando nós lemos esse salmo que diz, nada me faltará, nós queremos dizer assim, o Senhor vai me fazer enriquecer. Não, o Senhor te fará prosperar. Riqueza é ter bens, prosperidade é ser bem sucedido em tudo que faz, é diferente. O Senhor não quer te fazer rico, Ele quer te fazer próspero, porque a prosperidade gera testemunho, riqueza gera queda. Emerson, o que é isso? Então o rico não pode se converter? Pode, mas Jesus disse que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico servi-lo. A riqueza tem tirado muitas pessoas de dentro da igreja, porque as pessoas fazem da riqueza o seu pastor e não o Senhor. Mas a prosperidade te leva à dependência. Por quê? Quem me faz próspero é o meu pastor. Não sou eu. A prosperidade não vem daquilo que eu faço. A prosperidade não vem do que eu sou, mas vem de quem Ele é. E eu acho esse salmo maravilhoso, porque ele diz assim, ó: deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me a águas tranquilas. E se você ler Êxodo capítulo 3, versículo de 1014, não precisa abrir não. Se o Rodrigo quiser apagar a luz, pode, tá, Rodrigo? Não vai dormir não, hein, viu, irmão? Êxodo capítulo 3, versículo 14, Moisés vai perguntar a Deus, vai dizer assim, Deus, tudo bem, como o Senhor quer que eu liberte o povo, que eu conduza o seu povo, mas em nome de quem? Quando me perguntarem, quem me enviou aqui, o que eu vou falar? E Deus diz para ele, o eu sou, o que sou, enviou você. Você não entendeu? Vou te dizer e te explicar o que eu quis dizer. Quando você diz nada me faltará, você vai estar dizendo assim, o eu sou, o que sou está comigo, por isso eu não tenho falta de nada. É o eu sou o que? Eu não sei, a sua necessidade. Ele é o que você precisa. Ele é tudo em todo o tempo. O meu Deus, Ele não é pego de surpresa por nada. No meio da pandemia, Deus não foi pego de surpresa e colocou a mão na cabeça e disse, e agora? O que eu vou fazer com o povo da Atos 1? Gente, o que eu vou fazer com o povo do Brasil? Cara, e agora? Não! Deus está no controle de tudo, porque Ele era e sempre será o eu sou. Ele sempre será o guarda de Israel, que não dorme e não se cansa. Ele sempre será o seu pastor. E eu amo esse salmo, porque quando ele vai falar assim, olha, deitar-me faz em pastos verdejantes. Quantas pessoas hoje não têm conseguido dormir de preocupação? Quantas pessoas têm perdido noites e noites em claro por causa de uma opressão, uma depressão, um tormento na alma, uma falta de paz no espírito? Mas a minha Bíblia diz que o meu pastor me faz deitar em pastos verdejantes. E se você ler o Salmo de número 3, 5, 4, 8, vai dizer assim, em paz me deitarei e dormirei, porque tu, Senhor, está comigo. O meu pastor não me abandona, nem quando eu deito, nem quando eu me levanto, porque ele diz, ainda me conduz a águas tranquilas. É interessante que desde o momento em que o salmista diz, quando eu me deito e quando eu tenho que caminhar para achar a água, o meu pastor está comigo. Se você for ler o livro de João, você vai entender que o pasto é o pão da vida. O pasto verdejante é o Senhor Jesus, Ele é o pão da vida. E a água tranquila é o Espírito de Deus, que é a água viva que é gerada dentro de nós através do bom pastor. Eu amo esse salmo porque ele é profundo e muitas vezes nós passamos por ele e dizemos assim, que beleza, é só mais um salmo. Não, ele é o salmo. Se você viver ele, você não terá falta de nada, você se deleitará em muitas coisas. E eu acho interessante que você vai ler e vai ver no versículo de número 3, que ele diz assim, olha, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome.
Se você pegar o versículo 2 e o versículo 3, você vai ver que Deus faz 4 coisas com o salmista. Deus dá para ele condução, me conduz a pastos verdejantes, guia-me a águas tranquilas, dá descanso à alma dele e dá refrigério a ele. Quem faz isso é o pastor. Não é o salmista, não é a ovelha. A ovelha não tem poder para fazer nada, mas o pastor tem. O pastor olha para a ovelha e ele vê as necessidades que a ovelha tem e supre todas elas. O pastor, quando ele está vendo a ovelha, ela precisa de pasto, ele dá. Quando ela precisa de água, ele dá. Quando ela precisa de descanso, ele dá descanso. Quando ela precisa de correção, ele para e coloca ela segundo a sua justiça. Mas ele não faz isso porque nós somos bons. Ele não faz isso porque nós temos um bom carro, uma boa casa, uma boa formação acadêmica, um bom curso de teologia. Não. Ele faz isso por amor do nome dele. Por que, Emerson? Por amor do nome dele. Porque ele é quem ele é imutável. Se ele falou, ele cumpre. Se ele prometeu, ele cumpre. Ele continua sendo fiel, independente das circunstâncias. Deus não muda. O pastor continua sendo pastor, haja bênção ou haja tribulação. Ele continua sendo Deus. É por isso que o salmista trata Deus no singular, porque a experiência que ele tem não é a experiência como todos estão tendo, é como ele, no seu íntimo, no seu particular, na sua vivência está tendo. E é interessante que quem escreveu esse salmo foi Davi. E Davi tinha propriedade para dizer sobre um pastor. Haja visto que a história de Davi conta isso. Era um garoto bonito que estava apacentando as ovelhas de seu pai, quando o profeta chega lá e diz: Jessé, eu vim ungir um de seus filhos. E então Jessé chama todos os seus irmãos. Passa um, passa outro, e não é aquele que o Senhor o escolheu. Mas de repente acabaram os filhos de Jessé. E então Samuel olha e diz: acabaram-se os moços? E Jessé olha e diz assim: não, existe um que está lá no pasto, apacentando as minhas ovelhas. E então chamam a Davi. E quando Davi chega, o Espírito fala com Samuel e diz assim: unge, porque é este a qual eu escolhi. Sabe, querido, eu tenho aprendido uma coisa com Deus muito importante. Se você quer ser ou quer ter algo de Deus, não pare, continue trabalhando. Deus não chama e não escolhe desocupado. Deus não está olhando para preguiçoso. Antes Ele está olhando para quem tem bom ânimo, quem está se esforçando. Emerson, mas está difícil. Não tem problema, continua, não para. Mas Emerson, está vindo um urso, leão, continua, avança, derrota ele, porque o Senhor irá derramar sobre você do Espírito, da unção e da ousadia. Aleluia. E esse salmo, Davi traduz o que ele é: um pastor, e quem Deus é nele. E quando eu olho o versículo de número 4, ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Davi está dizendo assim: vão ter dias que vão ser difíceis. Vão ter dias que parece que eu vou morrer, e parece que eu ouço Jesus gritando e dizendo assim: olha, todos os dias vocês serão entregues como ovelhas indo ao matadouro. Parece que eu escuto Jesus gritando assim: se perseguiram a mim, também irão perseguir a você. Parece que eu escuto Pedro dizendo assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe, a diferença de muitas pessoas que têm desistido nesses dias, que têm abandonado o Evangelho, têm abandonado a sua fé, têm abandonado as promessas, têm abandonado os seus ministérios, é porque elas têm se esquecido de quem Deus é.
Se você abrir em Josué, capítulo de número 1, versículo de número 9, Deus vai dizer assim: não te mandei eu, então tenha bom ânimo, continue, porque eu estarei contigo em todo o tempo. Mateus capítulo de número 28 vai dizer a mesma coisa: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, seja o que eu passar, seja um momento bom ou um momento ruim, o meu Senhor estará comigo sempre. Então, em nome do Senhor Jesus, eu venho dizer uma coisa hoje a você: se até agora a sua mente, o demônio tinha lançado setas, dizendo que você estava sozinho, lutando sozinho, que você não era ninguém, eu venho em nome do Senhor Jesus desfazer todo o engano, toda a mentira dele, porque a palavra do meu Senhor diz que Ele estaria comigo todos os dias, que Ele jamais me abandonaria, jamais me desampararia. É a palavra de Deus quem diz, não sou eu. A minha parte não é escrever a Bíblia, é apenas acreditar nela. E como diz o pastor, na Bíblia eu acredito até na capa, irmão. Se está escrito que o meu Senhor não me deixa, eu acredito nela. Se está escrito que o Senhor não me desampara, eu acredito nela. Emerson, mas parece que eu estou difícil. Só parece, o Senhor continua aí do seu lado. Ah, mas eu não estou vendo. Você não precisa ver, você precisa crer. Bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Você precisa crer, olhar e falar assim: mas é a morte, não tem problema. A morte para o cristão não é o fim, é só o começo das boas novas. O problema é que nós não temos a certeza de para onde vamos depois da morte. E aí nós tememos o vale da sombra da morte. Mas quando eu tenho a certeza que o bom pastor está comigo, pode vir fornalha, pode vir cova dos leões, pode vir espada, pode vir peste, pode vir o que for, porque eu sei que o Senhor está comigo. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmão? Se essa palavra não motiva o seu coração, se o Senhor está ao seu lado, não motiva o seu coração, o que irá te motivar, irmão? O que irá te motivar? Então eu vou te dar uma boa mensagem. A Bíblia diz no versículo 4: a tua vara e o teu cajado me consolam. Vara vai falar de correção. Quem aqui é pai e mãe? Você pega a vara ou o chinelo para quê? Pro teu filho, irmão? Se tem uma coisa que mãe é boa de pontaria, né? Quem aqui já foi acertado por um chinelo de mãe a longa distância? Minha mãe não errava um, irmão. Vai ter mira boa assim lá no céu. Quando ela falava assim, ó, pega o chinelo, eu já sabia. Mas por quê? Ela queria me corrigir, ela queria me ensinar. E a Bíblia diz, no livro de Hebreus 12, 6, o Senhor corrige a quem Ele... Não, repete mais alto. A quem Ele... Então se você é ovelha do Senhor, Ele pode corrigir você, porque Ele te ama. Ele te ama tanto que Ele morreu no seu lugar. Ele arriscou a vida dele por você. O amor dele não é um amor dito assim de homem por mulher, que hoje ama um, amanhã ama o outro. Não, o amor dele foi a ponto de cruz. Jesus te ama. E é por isso que Ele corrige a sua vida. E é interessante que o pastor aqui, ele tem dois instrumentos: a vara e o cajado. A vara simboliza correção, o cajado simboliza proteção. Você sabia disso? Não? Em algumas partes da Bíblia, o cajado vai simbolizar autoridade. Quando o pastor ele estava andando com as suas ovelhas e havia um desnível de um pasto para o outro, ou de uma rocha, o pastor pegava o seu cajado, que tem aquela voltinha, você já viu? Cajado cajadinho de pastor, que tem aquela voltinha, e ele ajuda a ovelha a passar de um lugar para o outro. Você não entendeu? Vou te explicar. Se for necessário, o Senhor te dá a autoridade para você transitar de um lugar para o outro. Ele fará sobre a sua vida. A autoridade, a proteção do Senhor está sobre você. Ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. No momento da tristeza, no momento da angústia, a correção, mas também a proteção e a autoridade do Senhor irão trazer paz ao seu coração. Por isso não pare, não se desespere, não é o seu fim.
é apenas o começo de uma grande história com o Senhor. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode crer nessa palavra? O Salmo 23, ele é rico, porque ele começa dizendo assim no versículo 5: prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. E todo mundo ama esse versículo, né? É só alguém falar mal de você, você vai falar: você vai ver, o dia que Jesus preparar uma mesa, eu vou passar por você assim, ó. Vou comer e você vai ficar olhando. Todo mundo gosta disso aqui, mas eu não quero chamar a tua atenção para isso, porque o Senhor vai te honrar, o Senhor vai trazer a verdade, o Senhor vai fazer você ser bem sucedido, sim. Mas o que eu amo nesse versículo é a parte B, que diz assim, ó: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O óleo na Bíblia simboliza a unção. E é interessante que o pastor, antigamente, ele ungia a cabeça da sua ovelha. E é interessante que aqui Davi começa a falar de duas coisas: do pastor e do anfitrião, alguém que está recebendo alguém em sua casa. Você só prepara uma mesa para alguém que você vai receber na sua casa. E Davi começa a mudar um pouco o foco. Mas quando Davi diz: unge a minha cabeça com óleo, ele está dizendo de uma tradição judaica. As ovelhas, elas eram atormentadas por mosquitos, e alguns deles entravam no ouvido da ovelha ou pelas narinas, e tinham acesso até a mente, ao cérebro da ovelha. E esses mosquitos, eles atormentavam tanto que eles começavam a comer o cérebro da ovelha. E essa dor era tão insuportável que a ovelha pegava a sua cabeça, chocava-se contra a rocha mais dura que ela encontrava, até que ela quebrava a sua cabeça e morria. Você não entendeu, né? O Senhor quer ungir a sua cabeça com unção, de tal forma que os dardos inflamados do inimigo não corrompam os seus pensamentos, não corrompam a sua mente, e você consiga acreditar e crer na palavra do Senhor de tal forma que transborde as coisas sobre a sua vida. É interessante, eu fico imaginando Davi pegando a ovelhinha, olhando para ela e dizendo: eu vou ungir a sua cabeça e nada vai te atormentar. E aí quando você olha Paulo escrever aos Efésios, no capítulo de número 6, Paulo vai dizer assim, ó: pegai o capacete da salvação. Por que o capacete da salvação? Porque quando eu coloco o capacete da salvação, eu tenho a certeza de quem Deus é, do que Ele fez, do que Ele continuar fazendo e do que Ele espera. Quando eu coloco o capacete da salvação, eu tenho a alegria, como Davi disse, da salvação. E então o inimigo não consegue tocar na minha mente. Tem muitas pessoas que têm sido abaladas mentalmente, como foi pregado, eu não sei por quem aqui esses dias, que diz que a nossa maior batalha é na mente. Acho que foi a Flávia que falou isso hoje. A maior batalha que o ser humano encontra é na mente. Foi o Júnior que falou para mim, lembrei. O Júnior que me falou que se Satanás dominar a sua mente, ele domina toda a sua vida. Isso é uma grande verdade, porque a nossa mente controla o nosso corpo, ele controla a nossa existência, ele controla o nosso levantar e o nosso deitar. Mas é interessante que Deus não unge a nossa cabeça com sebinho, Deus não unge a nossa cabeça com shampoo da Monange. Ele unge a nossa cabeça com o Espírito Santo, o nosso ajudador, o nosso consolador, aquele que nos ensina toda a verdade. Ele unge a nossa cabeça com aquele que nos faz lembrar tudo aquilo que nos foi dito. E ainda mais, ele unge a nossa cabeça com aquele que tem autoridade para preparar a noiva de Cristo. A sua cabeça, meu querido, está guardada por aquele que foi enviado por Jesus. Jesus, antes de subir, ele disse assim: eu vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos, antes enviarei o Consolador. Quando o Senhor olhou para as suas ovelhas, Ele sabia que você ia precisar, e como bom pastor, Ele deixou o Espírito Santo guardando e cuidando de você. E é interessante que quando o salmista vai terminar o Salmo de número 23, ele fala de outra tradição judaica. Ele diz assim: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu acho interessante
Porque Jesus disse assim: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Parece que Jesus estava recitando o Salmo de número 23, porque algumas coisas foram acrescentadas na vida do salmista. Se você ler a Bíblia, você vai ver que existia uma tradição. Em Gênesis 19 vai contar isso. Você vai ver que quando você recebia uma pessoa na sua casa, e até hoje é assim, se você não faz isso, se preocupe em receber alguém na sua casa, tá? Você era responsável pela vida dela, a ponto de, se necessário, morrer para guardar a vida dela. E então, as pessoas lá, quando recebiam alguém, elas colocavam 2 guardas na porta da casa, para que pudessem guardar aquelas pessoas. E quando elas saíam e iam embora, esses guardas as acompanhavam até a saída da cidade, para que elas pudessem ficar bem, em segurança. Quando o salmista diz assim: certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, ele está dizendo assim: eu sou um anfitrião na casa do meu Senhor, então certamente 2 guardas estarão comigo, a bondade e a misericórdia. A bondade é quem Deus é, a misericórdia é aquilo que se renova a cada manhã sobre a minha e a sua vida. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Mas o salmista, ele não termina o salmo dizendo aí: por que a bondade e a misericórdia seguirão ele todos os dias? Por que a bondade e a misericórdia o acompanharão? E é interessante que não é ele que vai acompanhar a bondade e a misericórdia, é a misericórdia e a bondade que vai o seguir. Aonde ele for, a bondade e a misericórdia estará com ele. Eu quero dizer uma coisa para você essa noite: aonde você for, estará a bondade e a misericórdia sobre você. Por isso não tema nada. Aonde você for, olhe para trás e abra os seus olhos espirituais e veja: de um lado a bondade, do outro a misericórdia do Senhor. Então enche o seu peito, tome a sua posição como filho de Deus e receba a ousadia do Senhor. A bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias da sua vida. Mas tem um porém. O salmista diz assim: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E quando ele está dizendo eu habitarei na casa do Senhor, Davi não está dizendo do templo, ele está dizendo da presença. Quando Davi está dizendo na casa do Senhor, não existia templo. Davi não tinha edificado o templo, porque quem edificou o templo para o Senhor foi Salomão, seu filho. Quando Davi está dizendo assim: certamente eu habitarei na casa do Senhor, ele está dizendo eu habitarei na presença de Deus. Eu não terei pressa para sair da presença do Senhor, eu não terei pressa para sair da comunhão com Deus. Você quer que o Senhor seja o seu pastor? Tenha comunhão com Ele, gaste tempo na presença do Senhor. Você quer ser íntimo com o Senhor? Tenha tempo. Ninguém se casa com alguém que conheceu na esquina agora. Se você deseja que o Senhor seja o seu pastor, se você até hoje não viveu com a bondade e a misericórdia, se até hoje você não viveu comendo dos pastos verdejantes, não teve águas tranquilas, se você, quando você se deita, você não consegue descansar, eu quero te fazer um convite essa noite: tenha o Senhor como seu pastor. Está na hora de mudar essa realidade, irmão. Está na hora de subir o nível da fé. Olhar para o Senhor não como um trampolim de fé, mas como alguém que é o suficiente para você. O Senhor é o eu sou. Eu sou o que você precisa. Eu sou a sua essência. Eu sou o que você quiser. Por isso eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos um minutinho e examinar a sua vida. Sabe, o Senhor tem me feito viver o que pego e pegar o que eu vivo.
E eu só posso falar dessa palavra essa noite porque eu tive a experiência de ter que descansar em pastos verdejantes, de fazer do Senhor o meu pastor. Sabe, tem gente que está vivendo uma vida que não gosta. É porque até hoje não foi guiado pelo pastor. Está andando por caminhos que não estão agradando. Os pensamentos estão dominando você. E os pensamentos, eles não têm que te dominar, eles têm que te servir. A Bíblia diz: traga cativa a sua mente a Cristo. E depois, um outro versículo em Tessalonicenses vai dizer que nós temos a mente de Cristo. O problema é que tem muita gente que está se perdendo, ou está perdida, porque não conhece o pastor do Salmo 23, conhece só o Salmo 23. E essa noite eu te convido a mudar isso, mudar essa história, mudar essa escrita. Ah, mas que balela, balela é você ficar andando aí com esses pensamentos que têm destruído a sua mente, a sua casa, a sua família. E só você não está vendo. Nessa noite o Espírito Santo quer derramar sobre você o óleo dele, ungir a sua mente, guardar os seus pensamentos, os seus ouvidos. Quando ele unge a cabeça, ele não está ungindo o couro cabeludo, ele está ungindo os seus olhos. Você começa a enxergar o que ninguém enxerga. Ele unge os seus ouvidos, você começa a ouvir a voz de Deus. Ele unge a sua boca e você começa a dizer aquilo que Deus diz. Está na hora de você viver como diz Provérbios, não fugindo como um ímpio que foge sem que ninguém o persiga, mas ser como um filho de leão que tem ousadia. Sabe por que você vai ter ousadia? Porque se o leão ou o urso vier tentar te comer, te derrubar, te destruir, meu irmão, o pastor está lá para defender a sua vida. O pastor está lá com autoridade para derrotar todo gigante e dizer: essa é minha ovelha, nela ninguém toca.